Fala, investidor! Se você tem dinheiro aplicado ou está pensando em começar a investir, para tudo que você está fazendo agora, e presta atenção nesse vídeo. Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro de 2025, aconteceram movimentações cruciais no mercado financeiro que podem ter impactado diretamente a sua carteira de investimentos. No vídeo de hoje você vai descobrir por que o Ibovespa despencou logo no começo de outubro, mesmo depois de acumular 22% de valorização no ano, o massacre dos grandes bancos, com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander derretendo no pregão, e o que isso significa para seus investimentos, a bomba da questão fiscal que está apavorando o mercado e fazendo bilhões de reais evaporarem da bolsa, as projeções assustadoras, com Selic em 15%, inflação estourada em 4,83% e dólar caminhando para R$ 5,55, e como isso afeta o seu bolso. E mais importante, estratégias práticas sobre como você deve se posicionar agora diante desse cenário de volatilidade. E aí, Rei e Rainha das Finanças, seja muito bem-vindo ao canal Rei das Finanças 7, o seu canal de educação financeira sem enrolação, direto ao ponto, trazendo tudo o que realmente importa para o seu dinheiro crescer. Então pega o cafezinho, senta aí confortável, porque essa análise completa vai te deixar por dentro de tudo que mexeu com o mercado essa semana. Vamos lá! Antes de mergulhar nas notícias quentes da semana, preciso te dar um panorama geral de onde estamos em 2025, porque isso é fundamental para você entender o que está acontecendo agora. Olha só que interessante. O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa de Valores, acumulou uma valorização impressionante de 22% entre janeiro e setembro deste ano. Isso mesmo, 22%. Muita gente ganhou dinheiro, muita carteira cresceu, e o otimismo estava lá em cima. Mas como todo investidor experiente sabe, o mercado é cíclico. E quando chegamos em outubro, a história começou a mudar de figura. Nos primeiros dias do mês, o Ibovespa caiu 0,49%. E, em alguns pregões específicos, a queda passou de 1%. Pode parecer pouco, mas quando falamos de bilhões de reais em circulação, esses pontos percentuais eles representam uma montanha de dinheiro evaporando. Agora, vamos falar de números que mexem com o seu dia a dia. Inflação e juros. O mercado financeiro está projetando que nossa inflação vai fechar 2025 em 4,83%. E sabe o que suprimir significa? Que estamos acima do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, que é de 4,5%. Isso é um sinal de alerta vermelho, piscando! Quando a inflação está alta assim, o Banco Central não tem muita escolha, precisa manter os juros elevados para segurar os preços. E olha que previsão temos para a Selic. O mercado projeta que ela vai encerrar 2025 em 15% ao ano, 15%, e só deve cair para 12,25% ao ano lá no final de 2026. O que isso significa para você? Significa que o crédito continua caro, que financiamentos vão pesar no bolso, mas por outro lado, investimentos em renda fixa continuam atrativos. É aquela velha dança entre oportunidade e desafio que todo investidor precisa saber equilibrar. E o dólar? O dólar, a expectativa é que ele encerre 2025 cotado a R$ 5,55. Isso impacta desde a sua viagem internacional até o preço dos produtos importados no supermercado. Tudo está conectado nessa teia complexa da economia. Agora vamos ao que realmente mexeu com os nervos dos investidores. Essa semana, o desempenho da nossa querida Bolsa de Valores. O dia 1º de outubro ficou marcado como um dos pregões mais tensos do mês. Sabe aqueles dias que você abre o Home Broker e vê tudo vermelho? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu, especialmente com os grandes bancos, que são peixes pesados do nosso Ibovespa. Vamos aos números, porque números não mentem, né? O Banco do Brasil, aquele gigante estatal, caiu 0,72%. O Bradesco, um dos maiores bancos privados do país, recuou impressionantes 1,7%. O Itaú, Unibanco, maior banco privado da América Latina, perdeu 1,81%. E o Santander cedeu 1,53%. Você que acompanha o mercado sabe, quando os bancões sangram assim todos juntos, não é coincidência. É sinal de que algo maior está acontecendo no cenário macroeconômico. Os bancos são como termômetros da economia. Quando eles pegam febre,
é porque a economia toda está com sintomas. Mas por que isso aconteceu? O que levou investidores a se desfazerem de ações de instituições tão sólidas quanto essas? A resposta está em duas palavras que vêm tirando o sono do mercado: questão fiscal. As preocupações com a situação fiscal do governo brasileiro pressionaram o índice de tal forma que, em determinados momentos, o Ibovespa chegou a despencar mais de 1% em um único pregão. Para você ter uma ideia, isso representa bilhões de reais em valor de mercado simplesmente desaparecendo. O movimento de queda não foi isolado, foi generalizado, atingindo praticamente todos os setores. Empresas de varejo, indústrias, companhias de energia, todas sentiram o baque. O clima era de cautela extrema, com investidores preferindo sair de posições arriscadas e migrar para ativos mais seguros. E aqui vai uma informação importante. Quando falamos de mercado financeiro, a percepção é tão importante quanto a realidade. Mesmo que os fundamentos das empresas estejam sólidos, se o mercado está com medo, as ações caem. E o medo dessa semana tinha um nome bem específico: incerteza fiscal. Agora chegamos no ponto mais crítico, no coração do problema que está fazendo o mercado suar frio, a situação fiscal do governo brasileiro. Deixa eu explicar de um jeito bem simples. O que é essa tal de questão fiscal que tanto assusta? Imagine que o governo é como uma família. Ele tem receitas, que são os impostos que arrecada, e tem despesas, que são todos os gastos com saúde, educação, infraestrutura, salários de servidores, programas sociais e por aí vai. Quando as despesas superam as receitas de forma crônica, a família fica endividada. Com o governo é a mesma coisa, só que em uma escala muito maior. E quando o mercado financeiro olha para as contas públicas e vê um rombo crescente, sem perspectiva clara de ajuste, ele entra em pânico. Por que o mercado se importa tanto com isso? Porque um governo muito endividado pode tomar medidas drásticas, aumentar impostos, que freia o crescimento econômico, ou imprimir dinheiro, que dispara a inflação, ou ainda dar um calote na dívida, que seria catastrófico para toda a economia. Nenhuma dessas opções é boa para os investidores. Então, quando surgem dúvidas sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a sustentabilidade das contas públicas, como temos visto nas últimas semanas, o mercado reage negativamente de forma quase automática. As incertezas são muitas. O governo vai conseguir aprovar reformas que equilibrem as contas? Os gastos obrigatórios continuarão crescendo descontroladamente? A arrecadação será suficiente para cobrir todas as despesas? Haverá corte de gastos significativo? Essas perguntas sem resposta clara criam um ambiente de volatilidade extrema na bolsa. Investidores institucionais, aqueles fundos gigantes que movimentam bilhões, ficam com o dedo no gatilho, prontos para vender suas posições ao menor sinal de piora. E não é só a bolsa que sofre. O dólar sobe, os juros futuros disparam, o custo do crédito aumenta e toda a economia sente os efeitos em cadeia. Empresas que dependem de financiamento para crescer ficam travadas. Consumidores que precisam de crédito veem as taxas subirem. É um efeito dominó que começa lá no topo, nas discussões sobre política fiscal, e termina impactando o seu bolso lá na ponta. O mercado brasileiro é especialmente sensível a questões fiscais porque nossa história econômica é marcada por períodos de descontrole das contas públicas que resultaram em crises sérias. Então, essa memória coletiva, ela faz com que qualquer sinal de desleixo fiscal seja punido duramente pelos investidores. Agora que você já entendeu o que aconteceu, vamos ao que realmente importa. O que isso significa para você, investidor, e como você deve se posicionar diante desse cenário? Primeiro ponto: volatilidade veio para ficar, pelo menos no curto prazo. Enquanto não houver clareza sobre o rumo da política fiscal, o mercado vai continuar nessa montanha-russa emocional. Um dia sobe com notícia positiva, no outro despenca com rumor negativo. Para quem investe em renda variável, especialmente em ações, isso exige sangue frio. Não é hora de tomar decisões emocionais. Se você tem um portfólio bem diversificado e investe pensando no longo prazo, quedas como essas fazem parte do jogo. Grandes investidores sabem que é justamente nesses momentos de pânico que aparecem as melhores oportunidades de compra. Agora, se você é iniciante e está entrando agora no mercado, cuidado redobrado. Não coloque todo o seu dinheiro de uma vez. Use a estratégia de aportes mensais, comprando aos poucos. Porque ninguém consegue prever
exatamente quando o fundo do poço vai chegar. Para quem prefere renda fixa, as notícias não são tão ruins assim. Com a Selic projetada em 15% ao ano e perspectiva de manter-se elevada, títulos do Tesouro Direto, CDBs, LZIs e LCS continuam oferecendo rentabilidades interessantes. É aquele velho ditado: crises para uns são oportunidades para outros. Uma estratégia inteligente nesse momento é rebalancear sua carteira. Se você estava muito exposto à bolsa, talvez seja a hora de realizar alguns lucros daquele ganho de 22% do ano e migrar parte para a renda fixa, garantindo ganhos e reduzindo risco. E aí, Rei e Rainha das Finanças conseguiu entender tudo o que rolou nessa semana turbulenta no mercado financeiro? Recapitulando rapidamente os pontos principais que a gente viu hoje, tivemos um Ibovespa que vinha voando alto, com 22% de valorização no ano, mas começou outubro tropeçando com queda de 0,49%. Os grandes bancos levaram uma surra no pregão de 1º de outubro, com quedas que chegaram a quase 2%. E tudo isso por causa das preocupações com a situação fiscal do governo, que continua sendo a pedra no sapato dos investidores. Agora, antes de você sair correndo daqui, eu preciso do seu apoio para continuar trazendo esse conteúdo de qualidade toda semana. Primeiro, se esse vídeo agregou valor para você, se você aprendeu algo novo ou se ficou mais preparado para tomar decisões com seus investimentos, deixa aquele like agora. Esse simples gesto ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. Segundo, se você ainda não é inscrito no canal Rei das Finanças 7, o que você está esperando? Clica naquele botão vermelho de inscrever-se agora mesmo e não esquece de ativar o sininho das notificações. Terceiro, desce aqui nos comentários e me conta, como está a sua carteira de investimentos nesse cenário? Você está mais exposto em renda fixa ou variável? E quarto, compartilhe esse vídeo agora. Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho, porque educação financeira ainda é privilégio de poucos no Brasil. E você pode ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Um grande abraço, fique com Deus e lembre-se sempre: conhecimento é o melhor investimento que você pode fazer. Até a próxima, Rei e Rainha das Finanças. Sucesso e bons investimentos!